Fala trader, bem-vindo a mais um vídeo. Bom, vamos falar hoje sobre os 3 tipos de candlestick que você precisa saber para você ganhar dinheiro com day trade. São bem simples, bem práticos, só para dar um contexto do que vai ser esse vídeo, né? A gente vai falar muito sobre a teoria, vou mostrar muito dos candlesticks para vocês e no final do vídeo a gente vai para a prática, como a gente tem feito aqui, que o feedback tem sido bem bacana, beleza? Só para contextualizar a questão dos candlesticks, né? Eu nunca fui muito fã de candlestick, tem 35 nomes, tem livros e livros sobre os tipos de candlestick, né? Mas você consegue com 3 tipos de candlestick, eu vou mostrar para vocês aqui, você já consegue encontrar as melhores oportunidades nas suas operações. Eu falo muito de day trade, mas para swing trade, enfim. Mas antes, o que é importante a gente saber, né? Primeiro que candlestick por si só não vale de nada, cara, de nada. Se você encontrar uma das barras que eu vou comentar aqui com você, os tipos de barra, mas você não visualizar o contexto, qual a localização que ele se encontra, qual é a posição que o mercado está, né, qual o estado, vai valer de nada. Você vai entrar e você vai se frustrar muito por conta disso. Eu prefiro muito mais a questão do contexto e aí sim a gente procurar as melhores entradas. Mas eu vi que é muito eficiente, cara, se você conhecer o tipo de candle e onde ele está se formando, né? Você consegue, além de diminuir o seu stop, consequentemente aumentando o seu risco-retorno. Isso é muito interessante. De ao invés de você entrar num rompimento e colocar seu stop lá no fundo anterior, ficar com aquele stop enorme, né, ter que diminuir a mão, não, às vezes você consegue, muitas das vezes até, e até preferível que você faça isso, é você encontrar um desses candles que eu vou te mostrar e colocar o seu stop embaixo dele. Então às vezes o candle vai ter 80 pontos, 90 pontos, às vezes dependendo do candle um pouquinho mais, mas essa é a ideia de você diminuir o seu risco, né, e aumentar o retorno, aumentar a possibilidade, o risco-retorno, né, que é sempre muito interessante, aí você conseguir ganhar 3 vezes que você está arriscando, 4 vezes que você está arriscando de vez em quando, 2 vezes que você está arriscando, 1 vez e meia que seja, mas que aí, consequentemente, né, você vai cada vez se tornando mais lucrativo, porque você está ganhando muito mais do que você está perdendo, né? Então tua taxa de acerto às vezes precisa ser de 40%, 50%, e aí você diminuindo o seu risco, aumentando o seu retorno, né, o seu risco-retorno, você consegue sair lucrativo no final do mês, né? E esse, no final das contas, é o mais importante, né? Por isso que a gente está aqui. Então vamos lá, 2 coisas que vocês precisam entender. Primeiro, vocês precisam entender qual é a posição que ele se encontra, né? E quais são as melhores posições para se encontrar esse tipo de candle que eu vou mostrar para vocês. A melhor posição, questão de localização, eu já falei em outros vídeos para vocês, vão ser sempre próximo à média de 20 períodos, né? Se você você tem uma média móvel aritmética simples de 20 períodos subindo e você encontra um desses candlesticks, né, testando essa mesma média, você tem aí uma possibilidade de entrada, né, uma possibilidade de trade com risco baixo. Se ele está testando um topo, um fundo anterior, né, que seja 50% do movimento, que é um tipo de suporte e resistência, se ele está testando uma média de 200, essas também são pontos importantes de suporte ou resistência. Mas além de estar somente próximo da média 20 subindo, é interessante ele estar na posição correta. E o que isso significa? Basicamente, a posição positiva é o mercado, né, o preço está acima da média 20 da de 200. E aí você vai procurar por compras, na localização ideal, que é próximo à média 20. Quando o mercado está embaixo da média 20 e 200, você está numa posição negativa, você vai procurar pela melhor localização de entrada, que é próximo à média 20 também. A média 20 separa da de 200 e eles voltam a se encontrar. Separa e volta, separa e volta. Nesse momento que elas estão muito separadas, né, elas estão muito a par uma da outra, você tem possibilidade de procurar operações contra tendência, né? Porque o mercado vai, uma hora a 20 vai procurar a 200, né? O preço vai voltar à média de 200, porque quando o mercado está muito esticado, a 20 muito longe da média de 200, é mais difícil do mercado andar a seu favor, né? Então, às vezes pode valer uma entrada contra tendência. Claro que tem maneiras de operar contra tendência, eu nem aconselho, ainda mais para quem está começando. O ideal é você seguir a posição, seguir a tendência. O PCT teste para você evitar stop, né? E eu vou deixar o vídeo aqui no card que eu explico exatamente sobre isso, como você pode evitar o máximo de stop possível utilizando esse tipo de conceito. Mas beleza? Então, localização correta, né? Posição certa, o estado do mercado de uma maneira geral. Agora vamos para os candles. Qual o tipo 1? Qual o primeiro tipo de candle? São os candles de força, que muitos são conhecidos como as barras elefantes. E o ideal de você encontrar essas entradas é quando você tem uma
tendência bem definida, né? E aí você tem um pullback de voltas médias, né? Que a gente falou de localização, e aí você encontra uma reversão desse pullback, né? Dessa pequena mini tendência que está se formando para você voltar à tendência primária, né? E pegar o movimento completo. Então, basicamente, esse é o melhor ponto para você encontrar esse tipo de candle, né? E barra elefante, o pessoal normalmente vê aquelas barras 5, 6 vezes maior do que as anteriores e fala, opa, essa é uma barra elefante, né? Vou entrar aqui porque vai ter continuidade, né? Obviamente. E cara, às vezes 5, 6 barras, né? Ela, além do seu stop ficar muito caro, a tendência dela corrigir, ela acabar virando uma barra de exaustão é muito grande, né? E tem 3 tipos de barra elefante, né, que eu quero trazer aqui para vocês, né? A gente tem um tipo de barra que é a barra de força, o candle de força. Dentro dela da barra elefante, né, a gente tem as barras verdes e as vermelhas, que nada mais nada menos é a barra negativa e a barra positiva, mas dentro da questão de barra elefante a gente tem a primeira e a mais poderosa, que é a barra de ignição, que normalmente ela vai ser encontrada no início do movimento. Eu não quero ser muito subjetivo aqui, né, mas basicamente início de movimento a gente entende mais ou menos onde é, né? Ela basicamente quebra um padrão que já vinha acontecendo, né, que o mercado tinha. Normalmente ela tem uma quebra de padrão, né? Ela é um pouquinho maior, claro, do que as anteriores, mas às vezes ela é somente uma barra sólida, bonita ali, né, que se destaca das outras, ou verde ou vermelha, né? E ela dá um indício de entrada muito interessante mesmo. Nos estudos que eu tenho feito, né, de traders lá de fora, Oliver Vélez, enfim, eles falam que essa barra de ignição ela tem 80% de possibilidade de continuação. Então, muito grande, muito interessante para você utilizar nos seus trades. E aí, o segundo tipo de barra elefante, a gente tem a barra de continuação, que ela vai estar no meio do movimento, exatamente. Ela é interessante também, né? E você também consegue colocar o risco dela como se fosse apenas essa barra, né? Essa barra de continuação de movimento, enfim. Você consegue encontrar ela quando a movimentação já está andando, ela faz uma barra boa, sólida, bonita. É uma possibilidade. Essa é uma dica muito importante desse vídeo, porque se você continua sempre arriscando apenas uma barra, né, ou um pouquinho mais que uma barra, que seja por conta da volatilidade do nosso mercado, mas quando você acerta, você consegue alongar os seus trades para 3, 4, 5 barras, né, o seu risco e retorno fica muito favorável para você. E a terceira e última tipo de barra elefante desse candle de força é a que está no final do movimento, que é a barra de exaustão, que é aquela barra grande, né? Você está dando uma tendência de alta que já está, né, continuando há bastante tempo, e aí ele dá aquela última respirada, que é aquela barra grande. Às vezes aquilo ali pode levar muita gente, opa, o mercado está muito forte, vai continuar subindo muito e vou entrar comprando aqui, e o mercado desce tudo, cai lá de voltas médias, vai para cima dos 50% do movimento e a pessoa fica lá chupando o dedo sem entender o que aconteceu. Mas é exaustão de movimento, né? O mercado já subiu demais e ele deu essa última respirada, ele precisa corrigir, né? Como se fosse uma maratona, ele precisa dar uma respirada, uma descansada, né? Para poder continuar correndo, né? Maratona o pessoal vai tudo, mas vamos dizer assim, para a próxima temporada, para a próxima maratona ele precisa descansar, né? Ele não vai conseguir correr uma atrás da outra, enfim. E eu não falei, mas a barra de continuidade tem 65% de continuação de movimento, né? E a barra elefante de exaustão ela tem apenas 35%, né? E aí, bom, você vê uma barra elefante de exaustão, vale a pena então você operar contrário a ela? Aí que tá, eu não acho que seja muito interessante você operar contra a tendência, assim, ainda mais uma tendência forte, apesar de ser uma barra de exaustão, vale o teste, mas eu não aconselharia. Para mim seria mais interessante você esperar a correção às médias novamente e aí você procurar uma entrada nessa melhor localização. Então, óbvio, a melhor é sempre a de ignição, aquela primeira, né, que vai te dar o início do movimento. Essa sim é com certeza mais interessante para você buscar. O segundo é o bottom tail ou top tail, que o pessoal fala de martelo, estrela cadente. Não vou entrar nesse mérito aqui, né, mas são as barras pequenas com velas, né? E elas são importantes, sim, elas têm a sua importância. Elas também te dão
um risco baixo com alto retorno, mas você não pode ficar entrando em todas as top in tails ou bottom in tails que você encontra, porque você vai tomar muito stop, você vai ficar bem chateado com isso, né? E aí qual é o melhor conceito para você buscar esse tipo de entrada? Também numa tendência subindo, quando ele volta às médias, às vezes o teste dessas médias, ele testa e volta. Vamos dizer que está numa tendência de alta, ele testa a média de 20 períodos e ele volta e faz aquela barrinha pequenininha ali verde, ou às vezes ele ainda é vermelho, só que a vela dele é muito maior. Então qual é a sua entrada? Você pode entrar, claro, você pode buscar um combo aí, você pode entrar na próxima barra de força, né? Que pode ser uma barra de ignição, barra elefante que a gente falou, que vai te dar mais indício ainda da continuação do movimento. Mas se você quer pegar esse início de entrada, você vai entrar no rompimento dessa barra e você vai colocar seu stop embaixo dela, barra pequena. Você está arriscando pouco para um provável início de movimento, início de nova tendência. Essa localização ela é ideal para você encontrar esse tipo de operação. Claro, às vezes o teste 200, o pessoal gosta muito de operar porque é 200, tende a ser aquele divisor de águas, né? E às vezes ele dá aquele beijo da morte na 200, faz aquele candlezinho. Por que não? Hoje, não sei quando que eu vou postar esse vídeo, mas hoje, nessa quinta-feira, teve um trade muito parecido com esse, que foi um teste na média de 200, mas também o primeiro candle do dia de 2 minutos foi uma barra muito grande. Normalmente essa barra ela tem um suporte, ela serve como suporte muito grande, ainda mais o nível de 50% dela. Então era teste de 50%, era teste 200 e me fez esse candle. Olha o contexto aí, perfeito. Por que não entrar, né? E aí você colocar o seu stop embaixo dela. E aí foi quando eu peguei o único trade que eu fiz no dia, e foi um trade bem interessante. Então a gente tinha barra, a gente tinha um risco baixo, a gente tinha um retorno interessante, né? Um risco-retorno interessante, e a gente tinha um contexto aí ao nosso favor. Muito importante. E a questão de localização, cara, perto da média de 200 é uma boa localização, né? Tudo bem que às vezes o mercado, até ele se decidir para onde vai, ele pode dar uma balanceada. Eu não sou tão fã assim, mas como eu tinha ainda os 50% daquela barra enorme, elefantucha, nos primeiros 2 minutos do mercado, eu falei, por que não, né? A gente tenta, e aí foi um trade bem sucedido. Claro que nunca nada vai ser 100%, né? Óbvio que não tem nem por que falar sobre isso, né? Chover no molhado. E claro, ela também, essa estratégia, a galera gosta muito de usar ela como uma reversão de movimento, né? Você tá vendo o mercado só subindo e ela faz aquela barrinha, aí tu fala, opa, é agora, vai cair, vou operar contra a tendência, ela cai um pouquinho, boom, stop. É delicado você somente usar ela para esse tipo de situação. Porém, as técnicas falam que você pode procurar esse tipo de entrada quando o mercado se estica muito da média 8, ele está longe, um pouco longe da média 8, está longe da média 20, a média 20 está longe da média 200 e ele aparece essa barra. É uma possibilidade de você encontrar um bom movimento para baixo aí, contra a tendência, que não é o mais indicado, né? Mas você encontrando o mercado subindo forte assim, indo para longe da média 8, da média 20, da média 200 e ela se esticando muito, você tem uma possibilidade de um bom trade aí, ótimo risco-retorno. E a terceira, que é muito interessante também, é a Narrow Range Bar. A barra pequena, né? Ela nem é uma barra elefante, né? E ela não é uma top in tail ou bottom in tail, ela é aquela barra pequenininha. E como ela é interessante, agora não vai ficar confuso, eu vou explicar para você, mas agora tem um conceito diferente aqui. Quando o mercado está numa tendência muito forte, vamos dizer de alta, o mercado está subindo muito, e você fica com aquela dor de caramba, perdi essa movimentação, vi que era uma barra de ignição ali, rompendo, próxima média, ótima localização, não entrei, agora ele está afastado da média, né, de 20, localização péssima. Não para todos os trades. Por quê? Se ele está afastado da média, né, vamos dizer que ele está acima da média 8, acima da média 20, acima da média de 200, e aparece essa barrinha pequenininha depois de uma barra de elefante de continuação bem bonita, ele aparece essa narrow bar ali bem pequenininha. Como você pode fazer para você entrar atrasado e arriscando pouco, não precisando botar seu stop lá embaixo, no topo, no fundo anterior, enfim, você consegue entrar no rompimento dessa pequena barra e você colocar o seu stop nela, ou talvez você colocar o stop para garantir um pouquinho que você não vai ser violinado, colocar o seu stop embaixo dessa barra elefante
mais você vai entrar novamente, então você não vai perder a tendência, né? Você não precisa entrar afobado, né? O mercado já andou 100, 200 pontos, você entra afobado, depois você toma um stop grande, você não vai conseguir se recuperar. Você pode esperar esses movimentos, né? Essas narrow bars nesses pontos para você conseguir entrar numa tendência já correndo, né? Pode ser de alta ou de baixa, e essa é uma estratégia muito eficiente porque você arrisca pouco, né? Normalmente essas barras são pequenas e você consegue pegar a continuação de uma movimentação que já está clara na tua cara. O mercado já está subindo bastante, né? Você está vendo uma movimentação alta, as médias estão subindo também, a tendência está clara e você aparece essa barrinha que ela não perde. O ideal, se ela ficar em cima dos 30% dessa barra grande, você pega essa barra elefante aí de continuação grande e você divide ela em 3, se ela ficar em cima desse primeiro terço e romper, tiver o rompimento dela no terceiro candle, cara, top demais. A probabilidade dela continuar é muito grande, a probabilidade de continuação é muito grande e você tem o seu stop bem curtinho aí, então você tem um risco retorno muito interessante também, muito interessante. Se você tiver numa tendência alta e tiver um retorno na média e aparecer uma barrinha pequenininha, você não vai querer entrar nela e talvez você não esteja tão confiante para entrar no rompimento dela, botando stop embaixo dela, e eu entendo e compreendo você. Então ela não vai servir tanto nesse contexto, porém se você tem um mercado caindo às médias, né? E ela faz essa barrinha, logo depois faz aquela barra elefante bonita, sólida, bacana, beleza, você tem um contexto que o mercado parou, perdeu um pouquinho a força e agora ele está querendo voltar a subir, então você tem uma possibilidade de fazer trade aí. Vamos a alguns exemplos no gráfico, né? Que a gente pode ver junto aqui, que eu separei para mostrar para vocês. Então, bora! Então vamos lá, vamos ver alguns exemplos, né, do que aconteceram hoje, sexta-feira. Eu gravei esse vídeo que vocês viram agora ontem, quinta-feira, então teve mercado hoje de manhã, né? Então vou mostrar para vocês. Ontem, quinta-feira, vamos ver um exemplo de quarta também, e aí faltando qualquer coisa a gente adiciona com mais alguns outros exemplos de estudos meus antigos, beleza? Mas começando o dia a gente tem uma barra elefante de ignição que a gente viu. Por quê? Início de movimento, início do dia, uma barra grande assim, forte, significa que você vai entrar logo aqui de cara? Não, mas para quem viu o vídeo do Fábio For lá, pode ser uma possibilidade, mas eu não fiz esse trade. Vamos às menções honrosas, né, de trades que eu não fiz, mas que estão dentro do conceito que a gente conversou agora, e depois vou mostrar os que eu fiz, que vocês vão entender muito bem. Mas aqui a gente tem diversas barras elefantes, né, nesse mesmo movimento aqui, né, a gente tem diversas barras interessantes aqui. E quais são as mais interessantes, né? Com os melhores conceitos, né? Essa barra aqui especificamente seria uma barra elefante de continuação de tendência, que o mercado já está andando, essa aqui também de continuação. Mas ela está quebrando aqui pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 candles anteriores, está limpando eles, e aí fez essa barra forte aqui, relativamente próximo da de 20, né? Então foi um trade interessante que eu acabei deixando passar. Aqui também, porém, esse aqui tem um candle com uma vela que não me deixa muito confortável, né? Mostra uma região ali de briga, então não foi interessante. Aqui no teste da 20, mesma coisa, a gente tem um narrow bar que a gente conversou. Nosso top vai aqui em cima, né? E a gente tem o mercado testando aqui, tentando fazer novos fundos. Com um detalhe interessante, além desse narrow bar que você vê, que você tem um risco pequeno e uma probabilidade de continuação de tendência muito interessante. Mas qual foi o alerta vermelho desse movimento, né? Já estava caindo bastante, né? Eu confesso, estava inseguro para fazer esse trade, mas cara, depois de um tempo testou a média 20, fez essa barrinha aqui, muitas das vezes vale a pena, até foi desatenção minha na hora. E aí a gente tem essa barrona aqui grande no final do movimento. Como você sabe que é final do movimento? Realmente não tem como saber, mas ela tem uma vela aqui, né, interessante, a gente mostra aqui que teve uma briga aqui, ela não continuou, fechar mais para baixo, ela estava bem maior, né? E, querendo ou não, o mercado, desde que abriu, só cai, né? Aqui seus quase 900 pontos. Então, a gente tem um indício de uma exaustão de movimento, né? Então, a possibilidade de você, pelo menos vendo isso aqui, sair da operação nesse ponto aqui. Mas, com certeza, aqui a questão do risco-retorno foi muito positiva. Esse é um dos exemplos do Narrow Range Bar que a gente viu.
Aqui a gente tem a Top Tail Bar, né? E aí, pô, sempre que você vê uma exaustão vale o trade contra a tendência, cara, eu normalmente não faço. Eu não faço. Só que hoje eu fiz. Mas o que foi interessante nesse ponto aqui, né? Olha os 5 minutos como é que estava esse candle. Esse candle aqui de exaustão junto a essa barra elefante que voltou logo de cara, né? Sem dar muito tempo para os vendedores respirarem aqui, né? Olha o tamanho dessa barra aqui. Isso aqui é um indício também de cansaço, né, de movimento. E aí uma entrada interessante, por que não? Pode ser rompendo esta barra. Qual o problema disso? Olha o tamanho do seu stop. E ele deu uma ajudinha aqui pra gente também, uma outra barra menorzinha. Mas no 2 minutos ficou muito bonito esse movimento, né? A gente consegue ver aqui, ó, apesar de ser contra a tendência, né, e eu não ser muito favorável, mas isso aqui aconteceu nos 5 minutos. Se ele me faz isso aqui, né, essa duas vezes, né, essa bottom tail aqui, por que não? E com risco aqui embaixo, risco curto, a probabilidade de você ir buscar lá a 200 dos 5 minutos, né, que foi exatamente onde estava essa região aqui, a 50 também do 2, né? E um detalhe interessante é que esse movimento aqui, não sei se esse aqui de 9,26 ou esse aqui eu acredito que foi 9,26, mas ele estava testando aqui a 200 nos 5 minutos também. Então esse rompimento aqui foi saindo da média de 200 nos 5 minutos também. Então por isso que dá um indício de força aí de movimento também. Mas esse foi o trade que eu peguei, né? Depois de uma bottom tail, depois dessa barra de exaustão, os 5 minutos fazendo aqui bottom tail também, e aí ele seguiu, né? E aí testou a média de 50, testou a média de 200, né? Fez uma vela aqui, foi um candle muito forte. Isso aqui é um candle muito forte, uma barra elefante muito forte, mas lembrando que é uma barra elefante contra a tendência. Por isso que é interessante a gente ver o contexto, que eu falei bastante. Apesar de ser uma barra elefante aqui, né, mostra força e tudo mais, mas veio a média de 20 períodos ainda estava caindo. Isso é um detalhe importante. A média 8 não tinha nem ganho a média 20 ainda, né? E a gente tem aqui a top tail, que é outro ponto interessante que a gente conversou, outro candle interessante. No rompimento dela para baixo, a gente tem a probabilidade de buscar pelo menos um novo fundo. E um detalhe importante, que eu não vou entrar em mérito nesse vídeo, porque eu não tenho autoridade para falar sobre o TPO Profile, mas é algo que eu estou aprendendo muito com o Rodrigo Cohen, e vale muito você ir lá no canal dele pesquisar sobre esse assunto específico, que é muito interessante. São pontos de controle. Esse é um ponto de controle de 2 dias atrás, que estava mais ou menos aqui. Foi exatamente onde eu fiz a minha parcial. Se eu não me engano, a primeira parcial que eu fiz foi na 20, né? Porque apesar da 20 ainda estar caindo aqui, e aí a 20 caindo não serve como um suporte em si, né? Até interessante, tem muitos trades interessantes que dá para fazer rompendo para baixo, uma média de 20 caindo, né? Mas esse recuo aqui foi muito forte, aqui realmente o movimento já ter começado, eu não teria entrado, mas eu já estava dentro. Fiz uma parcial aqui e finalizei aqui no TPO Profile, onde estava essa região aqui. Mas esse não é o mérito desse vídeo, e eu também não tenho muita autoridade para falar sobre o TPO Profile, né? É algo que eu estou aprendendo agora. Beleza? Vamos ver. Aqui é interessante, né? A questão do contexto como é importante, né? A gente não fez um novo fundo, a gente rompeu novamente a média de 20, mas agora a média 20 começou a subir. No teste, a gente tem pelo menos 3 candles aqui interessantes de pullback, né? E aqui a gente tem a bottom tail de novo. E aí no rompimento dela, a gente tem a possibilidade de pelo menos até a 200 ali, pode ser um ótimo alvo e um ótimo risco retorno também. A 8 já passou para cima da 200, né? Elas estão indo para cima, da 200, desculpa. A 8 passou para cima da 20, ela e já passou e está passando aqui para cima da 50 também, né? Então foi um trade interessante. Eu não peguei. Os 2 que eu peguei foram esse contra a tendência, né? E esse aqui indo para baixo, testando o fundo do movimento também. Vamos para o dia de ontem, dia 15. Aqui no dia 15, né? No início do dia foi um dia
bem complicado, né? Ele fez uma barra elefante aqui que a gente conversou, só que, cara, olha essa barra elefante aqui. É muito grande, cara. O risco é muito alto, não vale a pena nem um pouco você pensar numa possibilidade de comprar aqui. Apesar de que o contexto geral, apesar de ser uma barra muito forte, saindo da 200, mas, cara, é uma barra muito grande, né? Depois ele não perdeu a barra e foi. Beleza, mas é delicado. O que você pode fazer nessas barras grandes é entrar na retração delas. Por exemplo, a gente tem aqui, logo na 200, 50% dessa barra aqui. Tá vendo a linha rosa aqui? É 50% dessa barrona grande e ela serve como um suporte. É muito difícil, cara, apesar, né, da gente não entrar logo aqui especificamente. De novo, o contexto também não estava muito favorecendo. Mas ela vai funcionar como suporte e é muito difícil perder essa barra. Muito difícil mesmo. Então, um recuo, entrar as cegas aqui a 50%, você não tá maluco. Vale a possibilidade. Ainda mais por ter a 200 aqui também, que é um ótimo ponto de suporte. Mas eu não fiz isso. Eu esperei aqui essa confirmação. Desse candlezinho aqui pequenininho. Quando a gente teve o rompimento dele, eu busquei o topo do movimento. Eu não quis segurar muito mais. Porque a gente tem essa região de briga aqui, que foi a vela aqui, né? E você pode ver que ele testou diversas vezes. Já tinha testado uma, ia testar a segunda vez. Eu falei, cara, não vou tentar. Aqui a gente até tem a possibilidade de ter candles bonitos aqui saindo da 20, a 20 começando a subir. Mas você vai brigar com essa região? Eu não curto muito. E até o contexto também aqui não estava muito interessante. A média ainda para baixo da 50. Aqui eu nem digo que a média estava subindo, né? A média estava bem flat, está caindo, subindo, não tem tendência, não é para você buscar tendência, não é para buscar nenhum tipo de padrão. Porém, aqui é uma menção honrosa, né? A gente teve um rompimento para cima aqui da média, de todas as médias, né? Uma barra de força interessante. Ele não perdeu essa barra e aí nessa barrinha aqui interessante também a gente tem a continuação do movimento. Não fiz. O único trade que eu fiz foi esse daqui no 50% dessa barrona, testando a média de 20, fazendo essa barrinha aqui, que a gente até pode chamar talvez da bottom tail que a gente conversou, né? Pelo menos o conceito é o mesmo. Mas ela é uma dogezinha, né? Enfim. Mas valeu a entrada com risco baixo. E aí essa aqui, enfim, ela foi embora, só que também eu não fiz, muito por conta dessa região aqui, não tinha me deixado confortável, mas ele estava fazendo aqui, querendo ou não, fundos um pouquinho maiores, né? E aí rompeu para cima, tentou voltar, não conseguiu, fez essa barrinha, é uma possibilidade de entrada também. De novo, risco baixo, a gente tem um retorno maior, um payoff maior, então isso é top, isso vai fazer toda a diferença nos seus trades, porque você está arriscando pouco, né? E buscando movimentos maiores. E a gente pode ir para o dia 14 também, que foi um dia um pouquinho diferente por conta desse gap aqui, né? E esse gap sempre deixa todo mundo muito receoso, né? E realmente eu fico também. Só que qual foi o detalhe interessante, né? Beleza, depois de 9,40 aqui, essa média aqui não é muito relevante aqui nesse início de movimento aqui, né? Muito por conta do gap, início do dia. Mas aqui a gente já está falando de 10 e pouquinha, 10,20, quase 10,5, o mercado já andou, a gente já está vendo mais ou menos o que está acontecendo. Ele ganha a média de 20, a média de 20 começa a subir, a 8 já está subindo. Ele faz um teste da média 20, depois aqui de 3, 4 barras de pullback, e ele tem uma barra elefante, Profit tá me driblando, rompendo a última barra aqui, tá vendo? Fez essa barra elefante, ganhando ela, a gente pode entrar no trade ou no fechamento, enfim, até dá para fazer no fechamento, porque ela já tá rompendo essa barra daqui, e com o stop aqui embaixo dessa barra, enfim, você vai arriscar apenas essa barra, mas você tem a possibilidade de conseguir uma continuação de tendência muito forte, né? E foi o que aconteceu, e foi onde eu realizei o
o meu lucro, né? E se você fosse fazendo barra a barra, você foi segurando até lá em cima. Então a gente vê o contexto interessante, né? A localização interessante. E aqui, querendo ou não, até uma segunda possibilidade de você entrar, né? Se você, por algum motivo, não entrou nesse teste aqui da média 20 começando a subir. Mas isso aqui é também um exemplo muito interessante. Esse foi o único trade que eu fiz nesse dia. Beleza, nesse dia 14. E um exemplo que eu não vi aqui, mas que tem no dia 9 de junho. Aqui a gente tem a tendência de alta, né? Para quem não pegou essa tendência, realmente é um pouquinho difícil de pegar esse mercado aqui muito feio, né? Mas ganhou a média de 20 aqui, fez essa barra aqui no teste da média 20, começando a subir, né? A 8 já tinha ganho a 20 de novo, né? Tem a média de 50 no meio do caminho, mas aqui a gente tem uma barra até muito bonita que valeria o risco. Mas vamos dizer que você perdeu essa entrada, né? E o mercado foi ao seu nessa direção, né, que você estava buscando, a tendência de alta, e tendência de alta clara agora, 8 subindo, e cara, 8 subindo, 20 subindo, as duas acima da 50, as duas acima da 200, isso aqui é o que chama de power trend, é a tendência mais forte, né? Quando você está numa dessa, vale a pena você ir segurando até o momento dele te mostrar o contrário, né? Mas se você não entrou por algum motivo, veja que aqui a gente tem uma barrinha pequenininha, né? E querendo ou não, se você pegar esse movimento por completo, ele ficou aqui em cima dos 25% do movimento, né? E depois no seu rompimento é uma possibilidade de entrada para você que entrou atrasado, arriscando pouco. Em vez de você entrar atrasado numa dessas barras e ter que colocar seu stop aqui embaixo, né? Você tem um risco baixo aqui, uma possibilidade de continuar. Depois ele tem uma barra elefante aqui de continuação, né, que a gente pode ver agora, e tem essa barrinha pequenininha. Esse aqui é o clássico, cara, porque ele não perdeu nem 30% dessa barra elefante aqui interessante no meio do movimento, uma média 8 subindo, uma média 20 subindo, né, na posição ideal. As cores, para quem viu o vídeo do PCT, né, e se não viu, vai lá que tá muito interessante esse vídeo de como evitar stop loss, mas é exatamente você operar na posição correta, né, acima das médias 20 e 200, você tem as cores verdes, né, maiores aqui, mais interessantes, você tem a tendência a seu favor, né, a média 20 subindo aqui, e aí você tem essa barrinha pequenininha. No rompimento dela, você tem a possibilidade de procurar pelo menos 100% dessa primeira pernada, né? Enfim, você dá para você ir levando, você tem um risco muito baixo. Então, cara, é muito bonito. Esse tipo de trade aqui é muito bonito, e quando ele anda, você tem um risco-retorno assim maravilhoso, maravilhoso mesmo. De vez em quando você pega pela volatilidade, né? Existe a possibilidade de você entrar no rompimento dele e colocar o seu stop embaixo da barra elefante, né? Beleza, mas o mínimo risco é você colocando embaixo dessa barrinha mesmo, e aí onde o mercado foi embora. E bom, deu um trade muito, muito, muito interessante. E muito obrigado por ficar comigo até aqui. Cara, a gente chegou a 160 inscritos, estão batendo 160 inscritos. Então, cara, não deixa de seguir aí o nosso canal, que a gente vai me animar, tá me animando muito para trazer muito conteúdo para vocês. Tenho estudado bastante, e tudo que eu for estudando aqui que for relevante, que for possível ajudar vocês no operacional de vocês, eu vou trazer aqui absolutamente tudo que eu encontrar de melhor possível, eu trago para vocês. Então não deixe de seguir aqui para você continuar acompanhando aí os nossos conteúdos, para você melhorar cada vez mais, que é o intuito desse canal, né? Você melhorar aí no seu operacional, você conseguir ganhar dinheiro com o trade de uma maneira geral, com o day trade também mais especificamente. Lembra de curtir esse vídeo para o YouTube mostrar para mais pessoas aí, para a gente mostrar que o day trade, apesar de não ser fácil, mas pode ser simples, né? E com certeza para o maior número de pessoas. Lembra de acionar as notificações para você sempre receber conteúdo novo, né? Eu pelo menos um vídeo por semana, mas quero com certeza me organizar para fazer muito mais, porque tem muito conteúdo aqui, cara. Eu tenho esse caderno aqui cheio de conteúdo que eu tô para trazer para vocês, que fazem parte dos meus estudos, né? Eu trago meus estudos, eu faço meus estudos, e aí eu transformo eles em conteúdo de vídeo para trazer para vocês as questões mais relevantes que vão ajudar vocês, que tem me ajudado muito, né, a ter resultados no day trade, e com certeza vai ajudar vocês muito mais. Beleza? Bom, tamo junto e até o próximo vídeo.